Edmil Pinheiro garante ligação para o Ricardo Goulart, tratando sobre a vinda de um camisa 10 para o Verdão. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa história e também sobre esse ídolo da história recente do Verdão, obviamente após a sua ótima passagem na Série B de 2012, marcando o seu nome na história, onde o próprio Ricardo Goulart falou sobre o seu interesse de retornar a Serrinha. Quero trazer aqui os detalhes, até quando vai o seu contrato lá no Bahia, os seus números nessa atual temporada e outros dois jogadores do próprio Bahia para essa região de meio de campo que já foram procurados pela direção do Verdão. Só antes de começarmos aqui, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Ontem já gravei outros vídeos, falando sobre as notícias em geral, diariamente aqui pelo menos 2 vídeos novos em nosso canal. Vou deixar para vocês na tela final, combinado? Outro recado que eu quero passar para vocês é da Bet7, nossa parceira aqui do canal, para você apostar nos jogos do campeonato inglês desse próximo final de semana. Já começou no sabadão com um jogaço, Manchester United e Everton. O empate está pagando 4,52 nesse duelo, uma vitória do United em casa 1,51 e uma do Everton fora, pagando 6,40. Teremos aí também nesse próximo final de semana o jogo entre Tottenham e Brighton, com a vitória do Tottenham em casa pagando também 2,57, um empate 3,55, Wolverhampton e Chelsea, com o triunfo do Chelsea fora pagando 1,48, um empate 3,51, e Southampton e Manchester City com um empate nesse compromisso também, pagando muito alto, 6,30, ótimas cotações na Premier League. Na Bet7, nossa parceira aqui do canal, você também pode apostar nos jogos dos outros campeonatos, o estadual, a final do campeonato goiano, paranaense, gaúcho, carioca e muito mais. Nossa parceira, você encontra o link na descrição aqui do nosso vídeo e também no primeiro comentário. Para começar o nosso vídeo hoje para falar exatamente sobre isso, essa história é no mínimo curiosa. O próprio Edmil Pinheiro, em entrevista à Rádio Band News de Goiânia, ainda na última semana, aquela mesma onde ele conversou com o Adson Batista frente a frente, antes da final do campeonato goiano, garantiu sim uma ligação para o Ricardo Goulart, jogador que atualmente defende o Bahia. Nessa atual temporada soma até aqui 16 partidas, com 3 gols marcados na disputa do campeonato baiano. Nas últimas rodadas ele vem sendo bem mais reserva do que titular. Por exemplo, nos jogos da final, diante a Jacuipense, ele participou de 8 minutos no jogo da ida e apenas 7 no jogo da volta. Renovou o seu contrato após o término da Série B do ano passado. O seu novo vínculo vai até dezembro agora de 2023, com uma opção de renovação automática para a próxima temporada, caso as duas partes cheguem em um acordo. Atualmente ainda é muito jovem, tem apenas 31 anos. O Edmil garantiu o seguinte, falando sobre o Ricardo Goulart, principalmente após a contratação do Guilherme Marques, o novo camisa 10 do Verdão, onde os dois se enfrentaram, principalmente lá no futebol chinês. Abre aspas. Eu liguei ontem para o Ricardo Goulart para perguntar do Guilherme. Ele disse, o Edmil, ele era do rival. É um canhoto enjoado que arrasta a bola e tal. Eu queria perguntar também para o Ricardo Goulart da China, para cá, quanto tempo de preparação. Ele disse que é uma situação diferente, porque estava com uma contusão séria, sempre foi um jogador forte, etc. Foi o que disse aí o Edmil Pinheiro nessa entrevista, se eu não estiver enganado, na última sexta-feira, basicamente uma semana atrás, antes da final do Campeonato Goiano, do jogo da ida. Então, tratando sobre essa boa relação do próprio Edmil com o Ricardo Goulart. Essa boa relação dá muito por conta também do próprio Ricardo Goulart ser um jogador bastante identificado com o Goiás. Já falou inclusive sobre isso em uma entrevista ao Vitor Pimenta, vou até trazer aqui alguns trechos para vocês. Isso pode ser interessante, principalmente por essa proximidade com o seu contrato chegando no fim, essa escassez também de camisa 10 no mercado. Eu gostaria sim de ver o Ricardo Goulart de volta aqui na Serrinha, vai depender muito das suas condições. Como eu falei, teve essa entrevista também do Vitor Pimenta, meu parceiro lá do Mais Goiás Hoje, na época ele estava no jornal Hoje ainda. Ele falou com o Ricardo Goulart na saída do Goiás e Santos, aquela vitória do Verdão no Campeonato Brasileiro por 1-0. E nessa fala do Ricardo Goulart, também colocando bastante carinho, inclusive a vontade do próprio meio atacante em retornar para a Serrinha um dia. Abre aspas. Tive uma passagem brilhante aqui com os meus outros companheiros. Consegui marcar o meu nome na história do clube com muitos títulos importantes. Um ano fantástico. E depois de 10 anos, estar voltando à Serrinha, tenho boas lembranças e desejo de tudo de bom para o Goiás. Sobre uma possível volta, ele disse o seguinte também. Quem sabe? Vamos trabalhar para isso. Hoje estou feliz no Santos,
mas o Goiás tem meu carinho. Foi um dos clubes que abriu as portas para mim, confiou em meu trabalho e só tenho que agradecer. Mas agora é dar sequência no Santos, onde tenho contrato, fecha aspas, né? Essa entrevista em maio de 2022, onde o próprio Ricardo Goulart disse, né, desse carinho pelo Verdão, porém naquele momento ainda cumprindo o seu contrato no Santos. Em São Paulo foram 30 partidas, 4 gols e 3 assistências, acabou fechando com o Bahia para a Série B do ano passado, né? Chegou ali basicamente quase que no segundo turno da competição, teve alguns problemas físicos, né, até se enquadrar realmente como jogador titular. Na reta final fez sim uma diferença dentro do elenco do Bahia, né? O tricolor de aço. Ele participou de 16 partidas na segunda divisão, 12 delas como titular, marcou 2 gols e também deu outras 2 assistências, jogando mais centralizado, quase como um jogador, um segundo atacante, bem mais forte fisicamente, fez ali alguns gols também de cabeça. Acho interessante e o seu salário atualmente no Bahia gira na casa de R$200 mil mensais. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessa proximidade do próprio Edmilson Pinheiro ligando, né, para falar aí sobre uma questão de atual contratação do Goiás, esse aval positivo também do Ricardo Goulart envolvendo o Guilherme, onde os dois se enfrentaram lá no futebol chinês e atualmente vem sendo pouco aproveitado lá no Bahia, né? A torcida, eu já vi alguns torcedores que gostavam muito do Ricardo Goulart no Bahia e outros que já não eram tão a favor assim, por exemplo, da sua renovação de contrato no ano passado. Até aqui, né, dos seus 16 jogos, ele marcou 3 gols e apenas 8 partidas como titular. Vale lembrar que até mesmo a janela de transferências aqui no Brasil das equipes que disputaram as finais do estadual vai até o dia 20 de abril. Então, Goiás, caso tenha algum interesse, quem sabe, nessa volta do Ricardo Goulart, nessa janela de transferências, tem essa possibilidade. Porém, a princípio, né, essa conversa do Edmilson apenas para tratar do outro camisa 10. O Guilherme Marques, né, chegando aqui na Serrinha, pode deixar sua avaliação aqui embaixo também nos comentários se você aceitaria ou não esse retorno do Ricardo Goulart. Os seus números em 2012, 63 partidas com incríveis 25 gols marcados. Foi campeão do Campeonato Goiano, também da disputa da Série B, passou ali no Cruzeiro muito bem também, no futebol chinês, no Palmeiras quando retornou rapidamente em 2019 e no Brasil, né, desde o ano passado, quando voltou para o Santos. E para completar aqui o nosso vídeo, por falar em meia atacante do Bahia, mais outros 2 do atual elenco já despertaram o interesse do Goiás. O mais recente deles, né, inclusive falei ontem no nosso vídeo, do Lucas Mugni, o argentino de 31 anos de idade, tem contrato com o Bahia até dezembro dessa atual temporada, com opção também de renovação para o ano que vem. Até aqui 16 partidas, 1 gol marcado e 1 assistência. Essa informação lá do pessoal de Salvador garantiu que o Verdão toparia até mesmo pagar 100% dos seus salários, que gira na casa de R$160 mil mensais. A questão é que a família, né, obviamente junto com o jogador, pensa nesse momento em continuar em Salvador, muito por conta da sua esposa estar grávida, então seria uma burocracia muito grande, né, a viagem para um lado, para o outro. Nesse momento, a tendência é que o Lucas Mugni permaneça no Bahia. Entretanto, não está descartado. É um jogador que tem um pouco mais de moral com a própria torcida do tricolor do que o Ricardo Goulart. Então, essa questão do Lucas Mugni também, mais um que interessa ao Goiás, essa parte financeira de topar, por exemplo, pagar pelo empréstimo de R$160 mil mensais, não seria um empecilho para o Verdão. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito do Lucas Mugni, um outro camisa 10, dessa vez um estrangeiro, né, que defende o Bahia, mais recentemente também nesta última semana, despertando o interesse do Verdão. No ano passado, na temporada completa, né, vestiram a camisa do Bahia, 42 partidas com 7 gols marcados e 5 assistências. A sua última primeira divisão foi lá em 2021 ainda, né, participou de 21 jogos pelo Bahia e 2 assistências naquele ano. Pelo Sport também em 2020 fez uma boa campanha, jogador já bem rodado aqui no futebol da América do Sul e até interessante também o Goiás tendo, né, a sua disputa, por exemplo, da Copa Libertadores, esperando até mesmo porque não tem mais partidas internacionais em uma segunda fase da competição, ter outros gringos dentro do seu elenco, né, até mesmo o próprio Palácios, ele basicamente só ficou no banco de reservas no jogo contra o Santa Fé, muito por conta do espanhol, já que estava muito desgastado, né, fisicamente falando. E para falar também sobre um outro meio atacante, esse que teve o interesse do Goiás, estava basicamente acertado no começo da temporada passada, foi o Danielzinho, né, ou Daniel Simões, 27 anos de idade também, meia mais central, joga ali um pouco mais ofensivo, canhoto, boas finalizações de longa distância também. Essa informação que me passou foi o Eduardo Pinheiro. No final, né, no começo da temporada passada, de 2022, o Goiás tinha um acerto para a chegada do Danielzinho na Serrinha. A questão é que o Bahia
de última hora quis que o Goiás topasse 100%, né, pagasse ali 100% dos seus vencimentos, girando na casa de R$200 mil mensais. Se fosse hoje, talvez esse negócio poderia acontecer. A questão é que no ano passado o Goiás já tinha uma dificuldade tremenda para pagar, por exemplo, até mesmo R$100 mil, 90 mil para um jogador chegando, né, por exemplo, no começo da temporada, já era uma quantia muito grande. Acabou sendo descartado naquele momento. Depois disso, eu não consegui confirmar se houve outro tipo de sondagem, até mesmo porque ele fez uma excelente Série B, né, no ano passado, somou ali durante a temporada 52 jogos, com 5 gols marcados e 7 assistências, consequentemente seguiu no Bahia para essa atual temporada, com a transformação também em um clube empresa, é óbvio, fica muito mais atrativo para o jogador. Nessa atual temporada, soma até aqui incríveis 16 jogos, né? Já estamos no comecinho do ano, o cara já tem 16 jogos, foi titular, por exemplo, no jogo da volta, né, contra a Jacuipense no campeonato local. Acredito que tenha uma sequência maior como titular e nesse momento não seja um dos jogadores no radar do Verdão. Porém, o Lucas Mugni, né, esse sim tem essa proposta do Verdão com uma boa vantagem salarial. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses assuntos e sobre esses 3 meias atacantes do Bahia, quais deles você acha que seria uma melhor solução para o Goiás nesse momento. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar aqui na tela final os vídeos de ontem, inclusive onde eu falei sobre detalhadamente, né, o Lucas Mugni, quais são as suas principais características de jogo. O nosso canal de cortes também você encontra aqui embaixo na descrição. Ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos por lá, que já está bem próximo, e o nosso apoiador aqui do canal, a Bet7, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!